Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai tratar de um personagem histórico aí do boxe, né? Mike Tyson. A pergunta é se ele foi o melhor da sua geração. Parênteses antes, primeiramente agradecer aí por ter chegado à marca dos 500 inscritos. E isso liberou também a oportunidade de ter a aba comunidade. Então ali eu posso lançar enquetes, eu posso repostar alguns vídeos antigos, né? Como se fosse um link para um vídeo antigo e também postar fotos com textos pequenos. Através de uma dessas enquetes eu sugeri, perguntei a vocês qual tema vocês gostariam que eu abordasse num dos próximos vídeos e coloquei como opção boxe, música, religião e outro tema. E o boxe acabou sendo vencedor e por isso eu escolho esse tema. Então fique ligado também não apenas nos vídeos que eu vou subir, mas também de repente nessas postagens posso colocar ali alguma coisa mais sucinta que também possa trazer alguma reflexão, alguma contribuição para vocês aí. Então a pergunta é se o Mike Tyson foi o melhor da sua geração. Já reduzo para isso porque, obviamente, para quem me acompanha e quem entende um pouquinho da história do boxe, sabe que ele não pode ser considerado o melhor de todos os tempos. No entanto, a visão que se tem em geral é que talvez ele provavelmente tenha sido o melhor da sua geração e que o período ali em que ele foi preso, né, afastado do boxe, é que prejudicou também no seu retorno e por isso ele tem uma carreira menor do que aquilo que ele de fato demonstrava dentro do ringue. Então eu coloco até na imagem que eu uso para promover esse vídeo, vai ser uma foto dos três grandes ícones daquela época, né? Mike Tyson, Lennox Lewis e Evander Holyfield, que são os três candidatos ao posto de melhores daquela geração. Você vai ter outros grandes nomes como Riddick Bowe, entre outros que nós poderíamos citar, mas esses três são aqueles que de fato chegaram num patamar para ser considerados não apenas os melhores da sua geração, mas está na discussão aí na lista dos melhores de todos os tempos, né? Eles são sucedidos pela geração dos irmãos, sobre quem eu fiz um vídeo recente, né? Quem é o prefeito de Kiev, e agora essa geração atual com alguns outros grandes nomes. Eles são antecedidos, né, Tyson, Holyfield e Lewis, pela geração ali que o Larry Holmes foi dominante, mas os irmãos Spinks também foram nomes muito fortes, e aí precedidos pelo trio de ouro daquela fase dos anos 60 e 70, né, Foreman, Ali e Frazier, que são antecedidos por Sonny Liston e Floyd Patterson, e por aí vai. Então eu vou concentrar de fato na lista dos grandes pesos pesados da história, né? É a categoria pela qual mais me interesso e é pela qual tenho um pouco mais propriedade para falar no âmbito histórico, e é por isso que eu escolhi esse tema, repito. Então, antes de nós falarmos aí, tentar responder essa pergunta e falar dos três, né? Vou tentar dissecar um pouquinho brevemente a carreira dos três para depois a gente fazer um cotejo final. Mas antes é importante nós dizermos que se a pergunta fosse maior, né, o mais representativo, o mais icônico, o personagem mais importante da história do boxe, né, Muhammad Ali é esse nome, né? Eu já fiz um vídeo sobre ele também, vou deixar aí o link na descrição. Mas dessa geração seria certamente o Mike Tyson, né? Ele é aquele ícone transcendente. Desses três, uma forma geral, a grosso modo, uma visão pública, né? O Lennox Lewis é pouco conhecido, o Evander Holyfield é aquele que teve a orelha mordida, né? E o Tyson é de fato um cara conhecido e lembrado, sobretudo, como já falei em outros tantos vídeos, pelas lutas muito breves, que terminavam no máximo em 3 rounds e a maioria no primeiro round. Aquela brincadeira que a gente fazia que você ficava esperando 4 horas para a luta começar, daí na hora que estava para começar você ia no banheiro ou ia pegar um copo d'água, alguma coisa assim, voltava, a luta já tinha acabado, né? Então é uma forma metafórica de simbolizar de fato que você tinha muita expectativa para ver a luta e a luta acabava brevemente porque o Tyson derrubava muito forte os adversários. Então ele tem essa lembrança na memória muito mais viva do que todos os outros dois e que a maioria dos grandes personagens da história, abaixo somente do Muhammad Ali, junto ali com o George Foreman, mas também aqui é mais conhecido por causa do grill, né?
E talvez um pouquinho acima também do Rocky Marciano, que é um personagem icônico, mas muito tempo atrás. Então, portanto, o Tyson ficaria no segundo lugar com o Muhammad Ali. Né? Inclusive, você tem vídeos e filmes que falam, e se tivesse uma luta entre os dois e etc. Outros exemplos de que o Tyson é desse tamanho mesmo, né? Hoje, o melhor lutador do boxe, pesos pesados hoje, dominante, é Tyson Fury, cujo nome, o nome dele é Tyson, obviamente, em homenagem ao Mike Tyson. Ele contou a história, né, que ele teve alguns, durante a gestação dele, né, ele teve alguns problemas, né, ele foi, nasceu prematuro, enfim, teve uma série de situações que colocavam em risco, né, a vida dele. Ele podia morrer muito brevemente, se não nos primeiros dias. E o pai dele decidiu que se o menino sobrevivesse, né, ainda não havia colocado o nome, se o menino sobrevivesse seria chamado Tyson, porque era um lutador, era muito forte. Então você tem hoje que o melhor lutador de boxe da categoria hoje, o mais dominante, é em homenagem ao Mike Tyson. Dá pra gente lembrar também do jogo Street Fighter, né? Que até tem uma anedota, uma história curiosa, que o personagem, que é um lutador de boxe, que inclusive ele tinha aquele cortezinho aqui no cabelo, tudo igual ao Mike Tyson, ele acabou tendo o nome para a edição que nós tivemos acesso, o nome de Balrog. Mas o Balrog era para ser o lutador que é o Vega, né? Eu não me lembro agora qual que é a troca, mas enfim, acho que é isso. E o Mike Tyson então teve que trocar o nome para não ter problemas de direitos autorais. Ia ser o nome do personagem, ia ser Mike Bison, né? Uma óbvia homenagem ao Mike Tyson, né? Um total referência, mas eles precisaram trocar os personagens, então os nomes estão trocados entre o Vega, o Balrog e o Mike Bison, que é o lutador de boxe, aquele lutador espanhol, né, que usa uma máscara, e o chefão. Eles tiveram seus nomes trocados entre si para não ter problemas de direitos autorais. Então, de fato, o Mike Tyson entrou no âmbito cultural e no imaginário popular muito mais do que o Holyfield e do que o Lennox Lewis. Então, se a pergunta fosse quem é o maior daquela geração, a resposta certamente seria Mike Tyson. No entanto, aqui a gente vai analisar o que eles construíram dentro dos rings, os seus atributos, os seus boxing records, né, os seus scouts finais de lutas, quantas lutas, vitórias, derrotas, quais foram essas lutas e em que épocas e de que forma, né? E é aí que a gente vai começar a tentar responder essa pergunta. Então vamos falar primeiro do Mike Tyson, né? O Tyson ele surge ali meados dos anos 80, começa a vencer de forma sequencial e é a sequência de vitórias dele que chama a atenção. Então, nos primeiro ano e meio, ele lutou mais ou menos 22 lutas em um ano e meio, né? Uma quantidade bastante grande, né? O lutador, depois que chega lá no pináculo, ele vai lutar 2 vezes no ano no máximo, né? Então, para você chegar no boxe, você precisa ir somando pontos, você precisa ir ganhando visibilidade para poder começar a desafiar, né? Então, o sistema de ranking do boxe, ele privilegia muito a qualidade dos adversários, mas para você chegar numa qualidade de adversário, você vai ter que somar muitos pontos, e esses pontos vão vir através de lutas contra adversários menos relevantes, digamos assim. Parênteses de novo, eu fiz um vídeo a respeito do Maguila, né, quem é o esportista brasileiro mais injustiçado da história, que eu falo sobre o Maguila. E eu coloco que ali uma das principais coisas que se dizia à época, antes do Maguila enfrentar o Foreman e o Holyfield, era que ele só ganhava de lutadores mais fracos, desconhecidos, né, irrelevantes totalmente. E que é por isso que ele tinha me fugiu o nome agora, mas por isso que ele tinha um recorde, né, de lutas bastante positivo. Na verdade, se você observar os adversários que o Maguila enfrentou naquele período todo, 9 deles coincidem com adversários enfrentados pelo Mike Tyson. Desculpe, 8. O nono vai ser o Holyfield. 8 adversários que o Maguila enfrentou, venceu, foram também enfrentados e vencidos pelo Mike Tyson. E nem todos o Tyson venceu no primeiro round e o Maguila ganhou só por pontos.
pelo contrário, muitas vezes ambos nocautearam e o Tyson também teve algumas lutas que foram bastante prolongadas, alguns nocautes técnicos, algumas lutas por decisões por pontos também. Então, se questiona-se o Maguila, por que não questiona-se o Tyson? Primeiro ponto aí. E aí o Tyson vai aparecendo, a primeira luta dele que é televisionada assim mundialmente, pela acho que é NBC, né? 1986, ele vai ganhando visibilidade até que ele consegue o cinturão e ele defende o cinturão poucas vezes. Quando ele chega lá no pináculo, ele defende o cinturão poucas vezes relativamente. Creio que na terceira ou quarta luta ele já enfrenta o Buster Douglas, naquilo que eu considerei também o maior upset da história dos esportes, né? Ele vinha só de vitórias e acaba perdendo para James Buster Douglas, que era um desafiante, que era um desconhecido, que era um Zé Ninguém e que acabou vencendo Mike Tyson. O Tyson mesmo até hoje dá desculpas, ele diz que a luta estava armada, que daí pergunta, não, mas você acha que você foi prejudicado de alguma outra forma, alguma coisa externa? Não, é que tinha apostadores envolvidos e eles precisavam que ele vencesse. Então ele alega que na segunda contagem, né, que foi quando ele foi declarado nocaute, ele já estava levantando e o juiz acelerou a contagem. Enfim, ele até hoje ele dá desculpas, como ele dá desculpas com relação a mordida no Holyfield, entre outras tantas, ele tem sempre uma justificativa para isso, né? Mas a verdade é que foi uma luta franca e ele foi superado, teria sido superado por pontos e acabou sendo superado por nocaute ali. A luta sequencial do Buster Douglas, né, a única defesa de cinturão dele, que ele não foi bem sucedido, foi contra o Holyfield. Então eu vou agora fazer um apanhadinho do Holyfield, como é que ele chega nesse patamar ali naquele momento. O Holyfield, na verdade, ele começa com o Cruiserweight, que é o meio pesado, numa categoria anterior ali, o cruzador, algumas vezes usa-se esse termo, né? Então ele é a categoria imediatamente anterior à dos pesos pesados. E ele foi extremamente dominante nessa categoria, né? Ele não perdeu nenhuma luta nessa categoria, ele fechou a categoria, ele ganhou o cinturão, defendeu, mas ele já dizia isso muito antes, que ele queria subir de categoria para enfrentar o Mike Tyson. Então ele teve todo um trabalho relativo à musculatura, para ganhar mais massa muscular. Ele fez um trabalho com um dos grandes nomes lá do halterofilismo. Naturalmente surgiram muitos boatos e questionamentos acerca se ele tivesse usado anabolizantes, esteroides, etc. Nada disso nunca foi provado, pelo menos não no sentido de cair no doping, né? Você tem até um depoimento do Lennox Lewis falando dos esteroides, como é que funciona isso no boxe, que é muito comum, mas ele sabe, todos os lutadores sabem que você vai ganhar mais força, você vai ganhar mais massa, você pode até ter um soco mais forte, mas o esteroide de forma nenhuma protege você. Ou seja, você tomando a bordoada, tendo esteroide ou não, vai continuar da mesma forma. Então o Lennox Lewis usou o exemplo, ele falou, os esteroides podem transformar os teus braços mais fortes, pode te dar alguma agilidade, alguma resistência, mas não faz o teu queixo melhor, né? Então ele é um que também, em algum momento, pensaram em questionar, mas ele sempre teve uma aparência física mais clean e nunca houve nenhum boato mais forte com relação a ele. Já contra o Holyfield existiu. Ele era até chamado de cyborg, né? Que era aquela época daqueles filmes e tudo mais, então o Holyfield era chamado de cyborg. Enfim, de novo, repito, houve questionamentos, boatos, mas nunca nada foi provado e assim como tem com relação ao Usain Bolt, o próprio Rafael Nadal no tênis, são coisas que as pessoas questionam mais porque não acreditam talvez naquela dominância que o atleta represente, né? E o Holyfield sobe de categoria. Para subir de categoria ele precisou passar por algumas lutas, né? Ele venceu tranquilamente, enfrenta o Maguila, a luta era pelo título interamericano, né? Vamos dizer assim, né? Das Américas. Aí ele tem mais uma luta e na sequência pega o Buster Douglas. Então estava tudo, digamos assim, um cenário bastante armado, bastante imaginado, para que houvesse um Holyfield versus Tyson, que acabou acontecendo um Holyfield versus Buster Douglas. É bom lembrar também que aqui no Brasil tinha a ideia de promover o Maguila versus Tyson,
mas o que aconteceu foi a vitória do Holyfield, aí colocou ele à frente do Maguila. O George Foreman, né, que eu já fiz um vídeo especial sobre ele, fica também a dica aí, falou várias vezes que veio para derrubar o Mike Tyson, voltou para vencer o Tyson, e o Lennox Lewis também falava disso. Então esses 4 lutadores, em grau maior ou menor, todos eles diziam que queriam enfrentar o Tyson e que podiam derrubar o Mike Tyson, o que já vai dando alguma dica para nós sobre se o Tyson é o melhor da sua geração, né? Claro que todo mundo quer desafiar aquele que está em voga, sim, mas todos eles viam e percebiam algumas coisas que Holyfield e Lennox Lewis vieram a capitalizar depois nos confrontos diretos entre eles, né? O Lennox Lewis, a história dele é um pouquinho mais, assim como eu falei que ele é menos conhecido, é justamente por ele ter tido uma história um pouco mais de backstage, mas um pouco diferente dos dois aí, que eu vou falar agora. O Lennox Lewis, ele é nascido na Inglaterra, mas ele é naturalizado canadense, então embora ele tenha lutado, né, ganhado prêmios de britânico, então ele tem essa dupla cidadania, né? Mas ele lutou pelo Canadá, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Ele é campeão dos Super Heavyweight, ele é campeão dos pesos pesados nas Olimpíadas, na luta final contra o Riddick Bowe, né? Que vai ser um personagem importante para o final desse vídeo, para a conclusão desse vídeo, que eu já mencionei ele, mas eu vou dar uma questão especial aí no final desse vídeo. Ele enfrenta o Riddick Bowe, então o Lewis, assim como o Vladimir Klitschko, o Anthony Joshua agora e Fraser, Ali e Foreman, é um dos 6 lutadores que é campeão olímpico na categoria dos pesos pesados e também conseguiu o cinturão. Então essa é uma distinção importante do Lennox Lewis. E ele vai fazendo essa caminhada dele de forma bastante sutil. O fato dele ser canadense, diferentemente de Tyson Holyfield, implicava que ele tivesse mais lutas do que os dois, né? É natural, né? Isso também responde um pouquinho sobre o Maguila, né? Os americanos eles já vão estar à voga, eles vão ser os principais, então os lutadores americanos é que vão ser desafiados pelos estrangeiros e não o contrário. É mais ou menos assim que funciona mesmo a situação, porque as 4 federações principais, né? Federação Internacional de Boxe, Associação Mundial, Conselho Mundial e Organização Mundial de Boxe são eminentemente americanas, baseadas nos Estados Unidos, os Estados Unidos que promovem as principais lutas, os grandes centros, enfim, gira em torno dos Estados Unidos. É mundial, de fato, mas é concentrado nos Estados Unidos. Então isso deu ao Lennox Lewis um extra peso que ele precisou galgar passos um pouco mais longos do que do Tyson e do próprio Holyfield para chegar lá nessa parte de ser um contender. Porém, diferentemente dos dois, e principalmente do Tyson, o Holyfield, o Lennox Lewis nunca negou-se a fazer algum tipo de luta. Porque no boxe você tem a questão seguinte, né? Você é o defensor do cinturão, você vai ter algumas regras para que esse cinturão não seja perdido. Naturalmente, a primeira delas é se você perder uma luta, né? A segunda é se você ficar mais de 2 anos sem lutar. A terceira, né, vai entrar por desclassificações externas, alguma questão de doping, alguma outra situação que aconteça, aposentadoria, prisão, etc. Você perde o cinturão, né? Naturalmente, o cinturão fica vago. E a outra é se você não aceitar lutar com lutadores do top 5. Você pode, eventualmente, algumas organizações, se você se recusar ao principal contender, logo o imediato segundo, ela já pode tirar. Aconteceu isso com o Foreman lá no final da carreira, lá em 95, ele se recusou a fazer uma luta. Aconteceu isso com o Riddick Bowe, com o próprio Holyfield também. O cara de dizer, não, com fulano eu não quero lutar. Então aquela organização diz, então o nosso cinturão vai ser removido de você, você não vai poder mais ostentar esse cinturão. É a organização própria que vai decidir certas regras ali nesse caso. O Lennox Lewis nunca foi esse cara de recusar-se, pelo contrário, ele era, na maioria das vezes, até chegar no patamar, ele era o lutador que desafiava, e quando ele esteve lá, ele sempre aceitou os desafios. Então, se você observar no cartel, lembrei da palavra, no cartel de todos os 3, o Lewis é o que enfrentou mais gente de primeira linha do que todos os outros 2, Tyson e Holyfield. Mais uma coisa que fica para nós aí interessante é das lutas dos confrontos dos 3.
né, entre eles. Eu não sou do tipo que vai dizer, não, você tem que ver um confronto entre dois tenistas ou dois lutadores. Como é que foi o head-to-head, né, entre eles? E baseado nisso eu defino quem seja melhor. Acho que isso é pouco, porque você vai ter aí variedade de estilos, você vai ter aí um dos lutadores se programar, estudar o adversário e o outro não. Você vai ter situações como o auge físico de algum, né? Muito embora eu vou falar um pouquinho da idade deles agora, o auge físico não necessariamente coincide, mas você vai ter fases, né? O cara pode estar vindo de uma lesão, o cara pode estar um tempo afastado e retornar. Então só o confronto individual não é suficiente para definir. Porém, os confrontos cruzados, né? Fulano enfrentou fulano que lutou com ciclano. Como é que foi esses confrontos cruzados? E aí nisso vai ficando mais claro para nós que o Holyfield e principalmente o Lennox Lewis acabaram sendo superiores ao Mike Tyson. O Holyfield é de 62, o Lennox Lewis de 65 e o Tyson de 66. Portanto, ele é o mais novo dos três. E a alegação com relação ao físico começaria a cair por terra aí naturalmente, né? Se ele tem um ano a menos, um ano mais novo do que o Lewis e 4 anos mais novo do que o Holyfield, usar o físico para justificar não seria o suficiente. Mas é que o Tyson ficou o tempo preso, ficou o tempo afastado, foi no auge, né? Ele estava ali com 25 anos quando ele foi preso e 29 quando retorna. Mas basta que a gente lembre do Muhammad Ali que com 25 anos também foi preso, ficou 3 anos e meio afastado até poder voltar para enfrentar o Joe Frazier, e o George Foreman, né, que com 28 anos decide parar de lutar e retorna com 38 anos e fez o que fez nesse retorno. Portanto, tanto o Ali quanto o Foreman tiveram, no mínimo, foram prejudicados fisicamente, no mínimo, assim como o Tyson, e nos seus retornos foram muito mais bem sucedidos do que ele, né? Tyson, que tem para nós o pior retorno da história dos dos esportes. Deixo também esse vídeo como sugestão para vocês aí. Então, nos confrontos entre eles, nós temos o seguinte: Tyson enfrentou o Holyfield 2 vezes e o Lennox Lewis uma vez. Perdeu todas as 3. 2 por nocaute e uma por desclassificação, a famosa mordida na orelha. E o Lennox Lewis e o Holyfield se enfrentaram 2 vezes, uma vez foi empate e outra foi vitória do Lennox Lewis. Então você vê que o Lewis é o mais dominante, não tem nenhuma derrota. Inclusive o empate é muitíssimo questionado. Eu até revi o vídeo esses dias, o próprio Galvão Bueno na transmissão fala que é um absurdo, que o Holyfield, quando é declarado empate, fica até meio sem graça. O Lewis já estava comemorando no último round, ele já começa a dar alguns golpes e comemorar, e a galera comemorando, e enfim, acaba que um dos juízes decreta a vitória do Lewis, um decreta a vitória do Holyfield e um decreta empate, e portanto acaba sendo considerado empate a luta, é considerado uma vergonha, etc. Isso foi dia 13 de maio ou 13 de março de 1999, e a revanche em 13 de novembro de 99, e aí sim uma vitória mais clara do Lennox Lewis. Mas tem um nome importante que é o de Riddick Bowe, né? Uma das maiores trilogias da história do boxe, esse conceito de trilogia que nasceu lá com Joe Frazier e Muhammad Ali, né, que fizeram as 3 lutas. Uma das maiores trilogias da história do boxe é Holyfield e Riddick Bowe, lá nos anos 90. Eles tiveram uma primeira luta em 92, uma segunda em 93 e a terceira em 95. Foi vitória do Bowe, vitória do Lewis e depois vitória do Bowe novamente. Não lembro se na segunda um cara entra com paraquedas no meio da arena, a luta tem que ser parada, uma cena pitoresca, né? Enfim, é uma das maiores trilogias da história do boxe. Eu colocaria logo abaixo de Ali e Frazier como uma das principais lutas que tiveram um desempate, uma melhor de 3. E o Riddick Bowe, ele era um lutador bastante, enfim, com muita qualidade, né? Ele era, digamos, o quarto ali desses 3, ele era o quarto principal nome. Big Daddy, né? O cara serviu o exército, era um cara extremamente forte e dominante. Então, após ele vencer o Holyfield na primeira vez,
o Lennox Lewis estava comentando, era um dos comentaristas, e o Riddick Bowe passa ali e profere ofensas e basicamente dizendo que você é um M e eu vou arrebentar com você. E o Lennox Lewis olha para ele muito serenamente, claramente, e fala: então, beleza, cara, cai dentro, né? Tô te esperando, fica tranquilo, pode marcar que a gente vai fazer essa luta. Aconteceu que passou-se ali um mês, mais ou menos, e o Riddick Bowe faz uma cena também dantesca, ele joga o cinturão dele no lixo, dizendo que aquela organização para ele era irrelevante, que não queria nem saber, mas o empresário dele que falou: cara, a gente não vai poder aceitar o desafio do Lennox Lewis, a gente não vai poder lutar com ele. Eles haviam feito a final das Olimpíadas de 88 e o Lennox Lewis saiu vencedor. Então fizeram toda essa cena dizendo que não queriam saber de nada, mas a federação havia imposto que tinha que aceitar o desafio do Lennox Lewis, senão perderia o cinturão. Então eles fizeram essa cena e a história perdeu essa luta, né? Perdeu essa possibilidade do Lennox Lewis e Riddick Bowe, mas sobretudo o Riddick Bowe entra numa descendente a partir daí, né? Ele cai nas drogas. Hoje, se você vê ele dando depoimentos, um cara que tem imensa dificuldade de fala, ele tem uma aparência do morador de rua. Ele não é um cara que se diz que é um ex-campeão de boxe, não apenas pelo físico, que ele está extremamente obeso, né, mas principalmente pela fala, pela forma de se pronunciar. Um tempo atrás ele encontra o Lennox Lewis num local, uma situação bem parecida. O Lennox Lewis está comentando, ele vem de lado, o Lennox Lewis levanta, começa a olhar para ele e o Riddick Bowe diz, com a imensa dificuldade de fala: não, vamos deixar essas coisas para o passado, tá tudo bem, nós éramos jovens, hoje nós somos adultos. E o Lennox Lewis, beleza, da mesma forma ele responde que tá tudo bem e que vamos manter essa amizade, vamos esquecer as coisas para o passado. Então, basicamente o que eu estou querendo demonstrar para vocês é o seguinte: o Tyson, quando ele enfrentou os maiores lutadores, quando ele teve os seus maiores desafios, ele sucumbiu. Antes e depois da prisão, né? Ao passo que o Holyfield ele teve que se provar mudando de categoria e vencendo os maiores desafios, né? Superando grandíssimos lutadores ali nesse período. Ele teve algumas baixas. Dos três, o Holyfield que teve mais derrotas, 10, mas também porque lá no final ele foi lutando até quase os seus 50 anos, ele passou dos 40 anos lutando, chegou perto dos 50, então ele acumulou muitas derrotas lá no final, né, o que dá uma desequilibrada nesses números. O Tyson tem 6 derrotas e o Lennox Lewis tem apenas 2. E as 2 derrotas do Lennox Lewis para o Oliver McCall em 94 e para o Hassim Raham, não me lembro agora como é que pronuncia, mas é um nome árabe. Todos os dois ele tem revanche e vence a ambos, né? O Hassim foi logo na sequência, ele perdeu ali no começo do ano, ainda em 2001, vence na sequência e depois teve a luta com o Tyson. O Oliver McCall demorou alguns anos para acontecer. Mas o Lennox Lewis, além de ter esse cartel muito superior, além de não ter perdido nenhuma luta para Holyfield ou para Tyson e ter vencido os outros grandes contenders da época, tem também o Tommy Morrison, que nós podemos citar, né, que perdeu tanto para o Holyfield quanto para o Lennox Lewis, né, que fatalmente gostaria de enfrentar o Tyson, seria o quinto nome dessa geração, né, também foi derrotado pelo Lennox Lewis, enfim. O principal fator, a meu ver, do Lennox Lewis é que ele nunca recusou-se a fazer nenhuma luta, foi extremamente dominante, ele tinha um físico já também mais avantajado, digamos assim, né? O alcance dele, o wingspan dele era o maior dos três, né? Tinha um físico mais clean, ele era um lutador mais ágil, mais pensamento do que todos os dois. O Holyfield, o grande mérito era aguentar a pancada, né? E ele tinha aqueles cruzados dele muitíssimo fortes. Então o Holyfield é um cara que aguenta pancada de um jeito raro, né? Basta ver a luta dele com o Foreman, ou entre outras tantas lutas dele que você jurava que ele estava caindo, o cara voltava e não apenas se segurava, mas derrubava. O Tyson ele já era mais limitado do que os três, né? Então aquelas grandes vitórias dele nos primeiros minutos tem muito a ver com o fato de ele não ter enfrentado lutadores
com mais capacidade analítica e de estudo da forma de luta dele do que esses dois, né? Sem contar a questão do tamanho, né? O Tyson ele lutava por baixo, ele já era mais baixinho do que eles, então ele lutava por baixo, e ao passo que o Holyfield e Lennox Lewis tinham um ângulo para acertá-lo ali, né? Privilegiado, digamos assim, fisicamente. Mas o Tyson ele se fez valer muitas vezes por conta dessa rapidez, da surpresa. Tinha um soco muitíssimo potente, obviamente, mas ele tinha um estilo de luta mais limitado. O exemplo que eu dou é que o empresário dele sempre se recusou também a uma possível luta com o George Foreman. Ele dizia que a luta entre Foreman e Tyson era totalmente desfavorável ao Tyson por N fatores. E ele usou o exemplo da luta de Joe Frazier e Foreman, né, 2 vezes, né, lá nos anos 70. Nas duas, o Frazier foi humilhado, uma delas ele sofreu acho que 6 knockdowns, até que o juiz mandou parar. Ele dizia que o estilo do Tyson era muito próximo ao do Frazier e, portanto, contra o Foreman não haveria possibilidade. Então, o melhor comparativo que nós podemos fazer, para encerrar esse vídeo e responder a questão, é que o Lennox Lewis está mais para George Foreman, no seu ápice, o Evander Holyfield está mais para Muhammad Ali e o Tyson está mais para Joe Frazier. Portanto, o Tyson não foi o melhor da sua geração, nem mesmo o segundo melhor da sua geração. Ele foi o terceiro melhor daquela geração, embora seja um ícone bastante lembrado por todos nós aí. As coisas têm que ser colocadas em perspectiva. O domínio que ele exerceu não reflete a qualidade dos adversários que ele enfrentou, porque quando ele enfrentou adversários desse calibre, ele sucumbiu, sendo ou derrotado de forma acachapante ou tendo que recorrer a situações como a mordida, né, no Holyfield. Ele teve outras desclassificações posteriormente, né, por golpes baixos. É importante lembrar também que do retorno dele, Peter McNeely e o Bruce Seldon são 2 lutas bastante questionáveis. Peter McNeely, o juiz, o técnico dele, invade a luta, né, joga a toalha e entra no ringue, causando a desclassificação. O Bruce Seldon até hoje o único cara que foi nocauteado por um golpe fantasma, né? O vídeo mostra que o golpe não acerta ele, ele acaba caindo. Então, até a ideia das armações, quantas e quantas dessas lutas do passado do Tyson não podem ter sido armadas para cair no round tal. Enfim, né, o boxe tem muitas apostas envolvidas, fica aí essa possibilidade. É algo no qual eu acredito, porque quando você vê o confronto do Tyson sendo estendido, né, rounds cada vez mais longos, ele sempre teve dificuldades, independente dos adversários. E quando pegou Holyfield e Lennox Lewis, mais ainda. Outra coisa, curiosidade para fechar, fica aí a dica do filme Chasing Tyson, que é a história do Holyfield na mudança dele de categoria para enfrentar o Tyson, e o fato de que Lennox Lewis e Mike Tyson foram sparrings lá no começo. Então o Lennox Lewis e o Tyson se conhecem lá com seus 16 para 17 anos, e nessas lutas que foram durando 4, 5 dias, né, os sparrings, o Cus D'Amato fala para ele segurar, né, pro Tyson, não, dá uma segurada aí que um dia a gente vai enfrentar esse cara, um dia a gente pode ter que enfrentá-lo lá na frente na disputa dos pesos pesados. Infelizmente isso foi acontecer lá em 2002, né, e foi o que foi uma luta, apenas um dos dois esteve presente. Assim como com Holyfield. Fica a dica e solicitação para vocês assistirem de novo as lutas entre Tyson e Lewis, Tyson e Holyfield, para ver que de fato o Tyson não conseguiu nem de longe apresentar uma dificuldade real para os dois. Claro, ele acertou muitos golpes, ele tinha um golpe fortíssimo, mas em termos técnicos ele estava consideravelmente abaixo de ambos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.